E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 26. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito ou também pelo devocional no aplicativo, é o mesmo devocional número 26, cuja temática é a igreja e o universitário. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação entre a própria igreja, falando de instituição, de corpo de Cristo, e o universitário. Qual que é essa relação de um e o outro? E, pessoal, eu estou aqui para te falar e te lembrar mais uma vez, você que ainda não conhece o nosso aplicativo, então talvez você tenha se perguntado, como assim tem o mesmo devocional no aplicativo? É desse aplicativo que eu vou falar agora, Pão Diário Universitários. Eu queria te convidar a você abrir a sua loja de aplicativos aí do seu celular e baixar o nosso app, o Pão Diário Universitários, e ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo aqui no Ministério. Sejam planos de leitura, seja o próprio Conexão Universitária, seja também todos os conteúdos dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da YesRis, do The Bible Project, do Parábolas Geek e muito mais. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso app. E também, se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui no Ministério. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou por aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia na PUC do Paraná, tenho 24 anos, sou membro da Alcance Curitiba, né, fiz parte do Dunamis Pockets na PUC também, fiz parte da rede universitária e estou aqui para mais um episódio junto com vocês. E como eu sempre falo, eu estou aqui toda semana. Eu sei que vocês querem conhecer quem são os nossos convidados da vez, eu quero que eles se apresentem. Primeiro, Gi, é um prazer ter você aqui conosco, você que é uma parceira nossa, escritora voluntária aqui. Então, Gi, se apresenta para a gente, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, eu sou a Giovana, eu faço Engenharia Industrial Madeireira na UFPR, e lá eu faço parte do Jesus na UFPR e faço também agora parte da rede universitária. Então, eu tô aí, ajudo também um pouquinho no Pão Diário, escrevendo, estamos aí. Boa, Gi, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui conosco. E, gente, temos aqui também o Fernando, seja muito bem-vindo, meu mano. É um prazer ter você aqui conosco. Se apresenta aí para a galera. Fala, mano. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernando Lourenço, eu tô falando aqui de Cianorte, no Paraná. Minha experiência universitária, eu fiz duas faculdades, né? Fiz teologia recentemente, me formei em 2021, e também fiz tecnologia em produção multimídia na Uniderp, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a cidade de onde eu vim, né? E hoje, atualmente, estou morando em Cianorte. Eu faço parte da Igreja Morada, pastoreio ali, faço parte ali da equipe pastoral, também sou líder de jovens, gosto muito de louvor e adoração, ministro, canto, e estou sempre aí lidando com muitos jovens, né? Então a gente está sempre muito por dentro do contexto dos universitários, dos dilemas e tal. Então vai ser um bate-papo muito interessante aqui para a gente conversar a respeito desse assunto. Muito bom, mano. Prazer imenso ter você aqui conosco e eu tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar a vida de muita gente. Pessoal, bora para a nossa temática então? A igreja e o universitário. Cara, que tema importante. Muitas vezes a gente, até mesmo aqui no Ministério do Pão Diário Universitários, a gente conversa bastante, né, sobre os dilemas do universitário em si, de como permanecer, e um ponto sempre importante é voltar para a igreja local, né? Então, uma das formas de ajudar o cristão a permanecer, né, sendo cristão dentro da universidade, é tendo o apoio da igreja local. Mas antes da gente falar do universitário e da igreja local, eu queria começar falando especificamente da igreja local. E eu queria perguntar, e aí, Gi, todo mundo precisa congregar numa igreja ou comunidade? Ou qual que é a importância da igreja local aí? Conta aí pra gente. Sim, é muito importante você estar inserido em uma igreja local. Na igreja local, a gente é fortalecido, né? Tipo, vive em comunhão, em família ali, e é fortalecido mesmo no corpo de Cristo. Então, é muito importante estar inserido, sim, em uma igreja local, estar sendo acompanhado, estar sendo discipulado e estar buscando a Jesus mesmo em comunhão, né, em família.
Muito bom. E aí, Fer, conta pra gente. Todo mundo precisa congregar mesmo ou essa história é só para alguns? Aí, o que você acha? Com certeza, né? O pastor falar que não tem que congregar, misericórdia, né? Mas é muito importante, né? O autor ali aos Hebreus, ele já vai falar para os irmãos para que eles não deixem de congregar, né? Isso vale para todas as fases da nossa vida, né? Lógico que aqui a gente está se limitando a falar nesse período aí da universidade e tal, mas é para toda a vida, né? Desde o momento que a gente encontra Jesus, que a gente começa a seguir esse caminho de Cristo, a pertencer ao reino de Deus mesmo, a gente precisa estar envolvido com a igreja, porque é na igreja onde a gente é alimentado espiritualmente, onde a gente está sempre se relacionando com vários tipos de pessoas, pessoas que às vezes vão com a nossa cara, outros não. Então a gente, nesse contexto de igreja, onde a gente tem essa multiforme graça de Deus se manifestando, onde a gente tem essa variedade de pessoas que a gente aprende muito, né? É uma das formas de Deus manifestar a sua graça mesmo e de nos aperfeiçoar. Então, estar na igreja é importante para qualquer fase da nossa vida e muito também nesse período da universidade, que é onde a gente conhece geralmente um universo muito novo e então é essencial a gente estar enraizado nesse lugar, a gente está sempre em constante amadurecimento, né, com os nossos irmãos e tal, e muitos dos nossos dilemas a gente resolve com pessoas que estão à nossa frente, que já passaram por essa experiência universitária, então estar conectado com esse grupo de pessoas, né? É Sim. muito importante estar conectado com a palavra de Deus, então não tem como a gente deixar de congregar. Muito bom. Cara, eu acho que isso que você falou, né, de vários aspectos, né, de você estar em um lugar com pessoas de diferentes perfis, personalidades, enfim, gente que vai pisar no teu calcanhar, gente que vai dizer coisas que você não quer Exatamente. ouvir. Isso, cara, isso passa sempre para mim uma visão de cuidado de Deus, sabe? E é o aspecto familiar, sabe? É a nossa família espiritual mesmo, porque não tem como a gente desassociar isso. Tipo assim, não, essa é minha igreja se eu de fato não faço parte. Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem uma igreja muito grande, que é a PIB daqui de Curitiba. Ela Sim. é gigantesca, então vou usar a PIB de exemplo. É uma igreja da qual eu fiz parte, eu honro, reconheço muito o que eles fazem lá, mas é uma igreja grande. Então, se você não se envolver de fato, se você não buscar estar ali, rendendo contas a alguém, sendo discipulado, né, tendo uma célula, você pode passar despercebido o ano todo, porque você se torna só um frequentador de culto. Então, assim, você está buscando, na verdade, só uma mensagem para sua alma, né, que te conforte, ou Uma enfim, terapia que semanal, né? uma terapia semanal em grupo, né? Grupo bem Aham. grande, mas de fato, se você não quiser se envolver, você não se envolve. Então, eu acho que esse aspecto familiar ele é muito importante e só tem isso quem de fato quer. Pode ser uma igreja grande, pode ser uma igreja pequena também. Então, eu acho que quando a gente entende esse poder da igreja local de ser a nossa família, e aqui eu quero abrir um pouco o assunto, porque a gente sabe que tem muita gente ferida com a igreja. Que assim, cara, abriram situações específicas para pastores e depois descobriram que a igreja toda já sabia, pessoas que foram abusadas, né, psicologicamente, até mesmo sexualmente por lideranças. Então, tudo isso a gente não concorda e não dá uma aprovação para tudo isso. Obviamente, nem a palavra de Deus dá essa aprovação de que você deve baixar a cabeça para tudo que está sendo feito e que essa pessoa é um enviado de Deus para aquilo, né? E a gente deve obedecer de forma cega, sem estar de acordo com a palavra de Deus. Então a gente não concorda com isso. Mas a gente sabe que muita gente já se feriu com a Sim. igreja. Mas ao mesmo tempo, eu creio que a igreja cura. Então, ao mesmo tempo que existem pessoas, igrejas que podem ferir, eu acredito que existam pessoas e igrejas que curem também. Então, a gente vai sempre voltar para esse lugar. A gente precisa da igreja, sendo ela imperfeita, sendo ela manca, sendo ela impura muitas vezes, mas a gente precisa da igreja. Não estou dizendo que você tem que congregar em qualquer igreja que você achar aí, não. Você tem que encontrar uma igreja e congregar em uma igreja que seja mais próxima da sua Bíblia, até não tão próxima, não Exatamente. precisa ser tão próxima da sua casa, mas que seja mais Exatamente. próxima da sua Bíblia. Então,
por esse motivo eu vejo a importância da igreja. Queria saber se vocês querem complementar com alguma coisa. Não, realmente é muito essencial, né? Porque quando a gente para pensar na dinâmica de Cristo, como que Jesus está sempre falando sobre a igreja ser parte do seu corpo, onde ele é o cabeça e tal. Então a gente entende que para a gente estar vivo mesmo e funcionando como um corpo, a gente tem que estar inserido, né? A gente tem que estar se envolvendo, tem que estar servindo, isso faz parte de ser corpo. E aí quando a gente acaba se desvinculando, e isso acontece muito, né, no período da universidade, onde a maioria das pessoas está saindo dessa fase de adolescência, assumindo mais responsabilidades, muitas pessoas no período da universidade começam a trabalhar também, então o ritmo de vida muda bastante, né? A demanda de tempo muda bastante, então algumas pessoas tendem a deixar um pouco o serviço da igreja, né? Estar congregando e tudo mais, só que elas muitas vezes não percebem o quanto que isso faz mal para elas, porque elas estão se desconectando do corpo, né? Quando ela deixa de servir, é como se ela tivesse se arrancando do próprio corpo de Cristo, e aí ela deixa de se responsabilizar por muitas coisas, de estar ali próximo de uma liderança. Então ela fica livre, leve e solta para fazer o que ela bem entender. E a gente vai ver na Bíblia, né, tem um conselho que é dado muito por aí, né, que é de seguir o nosso coração, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que está totalmente errado. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Porque o nosso coração é falho, é enganoso. Então, assim, a gente não pode fazer isso, né? Então a gente vê diversos exemplos na Bíblia de homens, de um povo, né? O próprio livro de Juízes gira em torno disso, né? De um povo que não tinha um rei, não tinha um Deus e seguia aquilo que agradava o seu coração. Então, quando a gente se desconecta dessa vida de igreja, a gente fica muito solto para fazer o que a gente quer, sem ser confrontado, sem ser corrigido, sem ser ensinado, sem ser amado e podado para dar mais fruto. Então, a gente olha nessa perspectiva, a gente vê que realmente a gente precisa, porque a gente é falho, a gente permanece carecendo da graça de Deus, permanece carecendo de ensino, de conhecimento da palavra, e se a gente desconecta, a gente deixa de servir, a gente vai morrendo espiritualmente e a gente não consegue sozinho. Então a gente precisa estar sempre ombrando com nossos irmãos para a gente estar caminhando junto e amadurecendo na fé. Muito bom, muito bom. Ia colocar como prioridades, né? Tipo, cara, você tem que ter isso como prioridade. Começou a vida de universitário, ali é correria, é isso, é aquilo, que tem um monte de coisa para fazer, estágio às vezes. Mas é você buscar ter prioridade. Tipo, a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, ela é muito mais preciosa do que qualquer outra coisa, né? Muito bom. E aí eu vou aproveitar. E aí, Fer, trazendo tudo isso que você falou, qual que é a importância, então, da igreja local para o jovem que está na universidade? Cara, eu estou vestindo essa camiseta aqui, não é à toa. O FISON é um movimento universitário que eu participo até hoje, mesmo não estando na universidade. Então, hoje a gente está em várias universidades em Campo Grande e também em outras cidades do estado. E esse movimento surgiu muito dessa ideia de conectar os universitários com a igreja. Então, é um movimento para-eclesiástico, então não é vinculado a nenhuma igreja, mas desde o começo que a gente entrou na universidade, a gente percebeu que existia uma carência, assim, das pessoas continuarem firmes no evangelho, na palavra, quando entrarem na universidade. Então, a própria palavra já diz, é um universo, né? Universo de possibilidades, universo de ideologias, né? Universo de segmentos. Então, muita gente chega ali, saindo de uma adolescência, e vê um monte de coisas, e aí as pessoas vão se desconectando, e elas vão seguindo o que parece que faz mais sentido ou não, né? O que, às vezes, gera um status melhor ou não, o que, às vezes, vai fazer você ter mais amigos ou não, e quando elas se desvinculam da igreja, elas vão se perdendo em todo esse universo de possibilidades. Mas a gente não pode esquecer o que é realmente que vai nos levar à vida eterna, o que realmente é a vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. E por isso que é tão importante a gente estar conectado à igreja nessa universidade, porque universidade é desafio, é confronto o tempo todo, né? Então a gente vai ser confrontado na nossa fé, o porquê que a gente faz aquilo, porquê que não faz, porquê que muitas vezes a gente não vai estar em certos ambientes que não convém. E se você não está conectado a uma igreja que faz você alinhar o seu coração para onde ele deveria estar, você vai se perdendo e daqui a pouco o que você não fazia mais, você já começa
a relativizar, já começa a suavizar e tal. E daqui a pouco o que você falava que nunca ia fazer, você começa a fazer. Os lugares que você falava que nunca iria, você começa a ir por conta disso, porque você deixou de ser alimentado, você deixou de ser suprido, você deixou de ser aconselhado, né? Então você deixou de ter essa relação de crescimento, então você estagnou essa parte da sua vida, e aí os seus olhos se abrem para esse universo que é um prato cheio para o universitário, né, de tantas outras coisas que vão muito contra os princípios da palavra de Deus. Então, é muito Sim. difícil você permanecer nesse caminho da fé sólido, constante, se você não estiver vinculado na igreja. Eu diria que é impossível. Então, você se aparta realmente daquilo que Deus mesmo falou que a gente deveria fazer, que é permanecer em comunhão com os nossos irmãos, né? Então, a universidade é um ambiente de guerra. Então, se a gente não estiver atento e municiado com todas as ferramentas, a gente vai perder a batalha. Então, É. a gente sabe que o diabo não briga de ser diabo, então ele tem boas estratégias, muito boas, e se a gente entrar brincando nessa batalha, a gente vai perder, porque ele não entra brincando. Então, a gente precisa mesmo estar sempre conectado com o corpo de Cristo. Muito bom, mano. E aí, Gi, o que você diria, né, dessa importância da igreja local para o universitário? É muito importante para a gente permanecer, né? Senão, assim como é o Fernando, né? Falou, senão a gente vai sendo puxado mesmo e arrastado, tipo, para essa, né, cultura, para isso que está sendo estabelecido. Tipo, então a gente precisa estar firmado mesmo no corpo de Cristo para ir para a universidade e viver o corpo de Cristo lá dentro, sabe? Pregar o evangelho e fazer de lá o campo missionário, sabe? Anunciar o evangelho lá dentro. Então é muito importante a gente permanecer e ser cuidado também, né? Porque isso é extremamente importante. Eu acho que algo do que a gente estava falando, até no período quando eu entrei na universidade, né, a gente falou até de prioridades, acho que a Gi comentou de prioridades e responsabilidades. As nossas responsabilidades vão mudando, né? Porque aquele jovem que servia mais na igreja, ele vai ter outra responsabilidade agora, porque é uma outra fase, né? Vai ter que, às vezes, tipo, dizer um não para alguma coisa ali na igreja, porque ele vai ter que estar estudando para uma prova no dia seguinte. Então, coisas nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho mais importante no estudo, que aconteceu comigo quando eu entrei na universidade, foi que as pessoas vinham me cobrar. Ô, João, mas se você não vem mais, ô, João, mas você não está mais fazendo parte, mas você não está servindo tanto quanto você servia. Aí, cara, a coisa mais importante para mim foi o meu líder me respaldar. Tipo assim, é o momento dele agora, e se você quiser, você pode vir perguntar para mim como é que ele tá, porque eu vou saber dizer para você. Então, não é que ele está se isolando, não é que ele está fugindo, não é nada disso. Ele está vivendo essa fase da vida dele e eu estou respaldando ele, porque eu sei o que ele está vivendo e tudo mais. Então, assim, isso foi muito importante para mim, porque a galera cobra, né? Tipo Sim, assim, com certeza. que nível de envolvimento você está tendo? Pô, você não serve mais, você não faz isso, você não faz aquilo como você fazia antes e tudo mais. Então, sempre nesse papo. E aí, o papel de você ter uma liderança saudável, que você possa abrir coração, enfim, que seja alguém que te respalde mesmo quando, né, essas críticas chegarem, é de extrema importância. E para a gente continuar essa conversa, eu queria te perguntar, e aí, Gi, durante o período do curso e tal, qual que é o nível de envolvimento então, que o universitário ele deve ter na sua igreja local? Então, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Tipo, por exemplo, no meu caso, na verdade, eu nem queria ir para a universidade, eu queria ir para o CTN, eu queria ir para o Centro de Treinamento Missionário, mas aí os meus pais falaram, não, você vai para a faculdade. E glória a Deus por isso, eles foram muito sábios nisso, eu ouvi, obedeci, mas quando eu entrei na universidade, lá eu entendi que era o meu centro de treinamento missionário. Então, o que o Senhor me chamou mesmo, tipo, para estar servindo naquele lugar, sabe? Nos grupos universitários, ali agora na rede também. Então, o Senhor me chamou para isso, nesse tempo, sabe? Nesse período de universitária. Então, eu acredito que o meu envolvimento, tipo, ministerial mesmo, dentro da igreja, deu uma diminuída. Tipo, hoje eu tô só no ministério infantil, sabe?
Mas isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem pessoa que eu acompanho no Jesus no UFPR que são pessoas que entendem que o chamado delas, tipo, nesse tempo, é se envolver com a igreja local. É, tipo, tá servindo em muitas áreas dentro da igreja local, sabe? Então, tipo, isso varia de pessoa para pessoa. Eu acho que você tem que buscar mesmo o discernimento no Senhor, buscar saber o que Ele quer que você esteja, onde é para você estar inserido, sabe? Sim. O que você é para estar servindo nesse tempo e fazer isso com zelo, fazer isso para o Senhor. Muito bom. E aí, Fer, qual que deve ser o nível de envolvimento do universitário aí na igreja local? Eu acho que é uma linha muito tênue, assim, né? Mas acho que a palavra sempre vai ser equilíbrio. Porque a gente falou aqui sobre toda essa importância e tudo mais, e a gente abordou um pouquinho aquelas pessoas que realmente se desconectam do corpo de Cristo e acabam se perdendo, né? E tudo mais. Então, é uma linha bem delicada, e o equilíbrio é a palavra, como você falou. Porque realmente a gente precisa mensurar a fase da nossa vida, o curso. Então, tem cursos que demandam muito mais, outros nem tanto. Tem cursos que é só um período, outros é integral. Então, não tem como a gente comparar fases diferentes com Aham. com o mesmo peso, né? Então, isso parte muito de uma liderança sólida, uma igreja madura e tal. Então, às vezes, essa cobrança exagerada, muito talvez por essa religiosidade, porque a pessoa servia em 10 ministérios, agora serve em 5, pronto, está se Aham. desviando. E não é bem assim, né? A gente precisa entender e respeitar as fases da nossa vida. Lógico que a gente não vai se desconectar totalmente, né? Mas a gente precisa ter esse equilíbrio. Então a pessoa pode sim continuar na mesma fé, né? Continuar na mesma crescente com Jesus, só que é necessário, né, a gente dosar certas coisas. Então, por exemplo, Deus pode ter chamado alguém para ser missionário, Deus pode ter chamado alguém para ser pastor, mas Deus pode ter chamado para ser o melhor arquiteto do Sim. Brasil, do mundo. E a gente precisa entender que o reino é maior do que a igreja. Então, talvez não, com certeza, 99% das pessoas vão servir a Deus e vão adorar o Uhum. Senhor, vão glorificar o Senhor nas suas profissões. Só Sim. 1% vai ser pastor, vai ser missionário, vai viver uma vida mais integral para o ministério, né? Então, como que a pessoa vai ser esse profissional que manifesta a glória de Deus, né, que adora a Deus e que realmente mostra que é diferente sendo um bom profissional, se ela não estudar? Então não faz Uhum. sentido. Então a gente precisa entender essa dinâmica também, que é um tempo de preparação. É igual Sim. você falou, né, sobre essa escola missionária é na universidade, muitas vezes. Então, se você está nesse tempo de capacitação, de estudo e tal, não é simplesmente você tirar nota e receber o diploma final. Não, isso aqui é um discipulado diário ali, onde você vai ganhando conhecimento, onde você vai se tornando um profissional melhor, para quando você realmente chegar no mercado de trabalho, você se destacar e glorificar Deus pela sua excelência. Então a Sim. gente pode caminhar das duas formas, tendo esse discernimento, e acho que isso parte muito desse aconselhamento da liderança. Aí vem a conexão da igreja de novo, também dessa vida Uhum. de oração, de pedir direção de Deus mesmo a respeito daquilo que eu preciso abrir mão. Então vai ter fase da sua vida, geralmente quando a gente é adolescente, a gente às vezes fica o dia inteiro na igreja e tá tudo maravilhoso. Mas as fases mudam, né? Então a gente precisa entender. Cara, se antes eu servia em 5 ministérios, hoje eu só posso servir em um, amém. Eu vou dar o meu melhor, vou servir nesse um, e no tempo que eu tiver, realmente eu vou me entregar de coração. Então a gente precisa ter essa consciência e saber equilibrar as coisas, né? De acordo com o propósito de cada um e com o tempo de cada um. Muito bom. Cara, eu acho que isso que você falou, mano, é primordial para nossa conversa, porque existe muita culpa, né, no coração do universitário depois que ele entra na universidade, que ele precisa se desvincular dos ministérios, né? Tipo, cara, meu Deus do céu, tipo, muitas vezes era isso que me dava propósito, era isso que me, tipo, me dava motivo para estar aqui, e aí o Senhor vai abalar as estruturas, né? O Senhor vai Sim. mexer nisso, porque para saber onde está o nosso coração. Então, acho que isso que você falou, mano, desse entendimento, né, de que poucas pessoas vão estar de fato no Ministério Integral, mas sim vão estar servindo na sociedade de alguma forma, né, através da sua profissão, fazendo a sua profissão um ato para a glória de Deus. Eu acho que é isso que deve ser girado, né, essa chave que deve ser girada na mente, no coração de cada um, porque aí sim, tipo, cara, eu posso deixar de servir
né, em muitos ministérios, posso servir em alguns, mas, cara, agora a minha vida está sendo em prol do reino de Deus. Sim. Tipo, eu acho que isso tem um peso muito maior. Obviamente, nós devemos servir a igreja local e nós iremos fazer isso. Só que a grande diferença é, né, do nosso coração de servo. Primeiro, né, tem muita gente que chega assim, né, Fer? Eu falei do Fer por causa do ministério. Fala assim, mas por que eu vou empilhar a cadeira se meu chamado não é integral? Né? Tipo assim, não, né, cara? Pelo amor de Deus, tipo, aí que ele tá mostrando seu coração de não servo, né? Exatamente. Então, assim, como que Deus vai olhar para você, amado do Senhor, e dizer, não, eu tô te confiando as nações, eu tô te confiando uma nação específica para você ir pregar o evangelho, se você tá dizendo que não tem chamado para empilhar a cadeira, sabe? Então, isso é muito confrontador quando a gente coloca mesmo, né, os pingos nos is, porque tem gente que foi para esse lado, mas tem gente tipo assim, não, meu chamado não é estar aqui na igreja, eu tô aqui para ser servido. Então, meu chamado é para o business. Então, assim, minha área são os negócios. Então, eu estou indo para essa área e não preciso servir na igreja. Então, acho que esses extremos são os que confundem mesmo a gente, que geram os maiores problemas. Mas quando a gente tem essa noção de equilíbrio, tipo, cara, é isso que deve girar dentro da gente. Tipo assim, cara, beleza que eu não fui chamado para o Ministério Integral, mas eu tô aqui para servir porque essa é minha família. Ou também, cara, tudo bem se eu fui chamado para o Ministério Integral, mas, tipo assim, como que eu posso servir a sociedade de alguma forma, sabe? Tipo, aconselhando o universitário, ou enfim. Então, ambas as partes, elas vão se unir para um único propósito, que é que Deus seja glorificado através da igreja, através das profissões, através de tudo. Então, achei muito bom. Fala aí, mano. Que, querendo ou não, a gente ainda tem muito essa mentalidade de dividir o sacro com o secular, né? Então, a gente divide a gente divide a nossa vida nisso, né? Então, a minha parte espiritual é no final de semana, é sábado e domingo que tem culto, e aí no restante dos dias é a minha vida normal, né? Quando na verdade é ao contrário, né? A verdade é que o jogo acontece de segunda a sexta. E, na verdade, o final de semana, esse tempo de culto, é um tempo de alinhamento, é um tempo de Deus dar o norte para a nossa missão diária, né? De Deus realmente estar moldando nosso coração para que a gente esteja pronto para, na segunda-feira, fazer o nosso trabalho. Mas Exato. A gente vive muito ao contrário, né? Então, a minha vida com Deus e a minha vida ministerial é no final de semana, e aí o restante dos dias eu vivo à parte e do meu jeito. Só que quando a gente entende que é totalmente ao contrário, a gente acorda todos os dias falando assim, hoje eu vou fazer a missão de Deus para minha vida. E, em consequência, eu vou para a academia, em consequência, eu vou para a faculdade, em consequência, eu vou trabalhar, mas em todo o tempo eu estou cumprindo a missão de Deus. E Deus me alinhou no final de semana para que eu realmente enxergue o que Deus quer que eu faça no meu trabalho, na minha profissão e na universidade. Então, a gente vive muito isso, né? De compartimentar as coisas. Mas a gente entende que a vida do Filho de Deus, né, daquele que é adorador em espírito e verdade, é aquele que quer coma, quer beba, quer estude, quer faça concurso, quer trabalhe, faz tudo para a glória de Deus, né? Muito bom, mano. E aí, Gi, você quer complementar com alguma coisa? Não, é muito isso mesmo. Até, tipo, eu aprendi isso, na verdade, quando eu entrei na universidade, assim, de entender que, tipo, tudo, tipo, o que eu tô fazendo ali é pra glória de Deus, entendeu? Tipo, seja estudando, seja, tipo, servindo de alguma forma pra glória de Deus. E ao mesmo tempo tá inserido dentro de uma igreja local, mas também, tipo, no grupo, por exemplo, porque a gente sempre, toda semana, tipo, a gente tá juntos, quase todos os dias da semana a gente tá juntos, porque a gente se reúne nos grupos, né? Então, tipo, isso me fez me aprofundar muito mais em Deus, sabe? Estando dentro da universidade, tipo assim, eu fui muito mais profunda em Deus, tipo, nessa etapa, nesse ciclo, assim, da minha vida, que eu entrei para a universidade. Então, tipo, e é você viver a igreja, sabe? Em todos os lugares, claro, mas estar inserida no corpo é muito importante dentro de uma igreja local. Muito bom. E aí, Gi, já que você está aqui, vou te perguntar, qual que é a importância, então, do grupo universitário dentro, né, da própria universidade para esse cristão que está
está nesse dilema, né, de igreja, de universidade? Qual que é o papel do grupo universitário? Eu vejo que é conexão, né? A gente, como grupo, a gente não é tipo assim, a gente vive igreja, né? Tipo, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, vai ver o corpo de Cristo ali, mas a gente, tipo, não é igreja, entendeu? Não sei se fica claro. Com certeza. Mas tipo, para um desigrejado, ou para uma pessoa desviada, ou até mesmo para uma pessoa que a gente evangelizou ali e está começando a caminhar agora, a gente, como grupo, vai ser tipo essa ponte, sabe? Essa conexão entre a pessoa e tentar inserir ela em uma igreja onde ela se sinta bem, onde ela se sinta tipo em família, né? Então, eu acho que isso que é mais a gente, tipo, ter tempo de mesa, ter ali no começo, né, um discipulado, assim, uma conversa, tipo, e mostrar mesmo para a pessoa, principalmente para a pessoa que é desigrejada, tipo, essa importância, sabe? No Jesus mesmo já teve alguns casos, assim, de, tipo, pessoas acharem, tipo, que o grupo era a igreja deles, assim, mas não é. A gente deixa bem claro, né? A gente fala, a gente não é pastor de ninguém. Uhum. E nos times mesmo, para você estar servindo ali, você, no Jesus pelo menos é assim, a gente sempre pede que a pessoa esteja inserida em uma igreja local, para ela estar servindo, né? Muito bom. Porque isso é muito importante, porque a pessoa vai ter esse cuidado, né, dentro da igreja local dela, e vai estar ali servindo com a gente, né? Que a gente está aprendendo uns com os outros. Sim, muito bom. E aí, Fer, você com a experiência do grupo universitário também, qual que é o papel, né, do grupo universitário cristão, né, nesse dilema aí que a gente vive? Acho que realmente é isso que a gente falou, né? Muito essa conexão e essa ponte. Então, são missões e deveres diferentes, né? Alguns grupos até têm uma visão meio errada sobre isso, mas eu acho que a gente está lá, principalmente, né, como grupo cristão universitário, para fortalecer uns aos outros, né, no meio dessa Sim. caminhada, no meio dos desafios uns com os outros, mas também tem a veia evangelística e alcançar outras pessoas, mas entender que a gente só vai ser essa porta de entrada, né? Então a gente o FISM, por exemplo, é um movimento, um grupo para-eclesiástico. Então, é para servir a igreja, é para ajudar na missão de Deus dentro das universidades. Então, muitas vezes, alguém que nunca foi numa igreja, às vezes alguém que tem birra de igreja, tem trauma, enfim, nunca entraria, né, num templo, né? Mas às vezes ali tem uma reunião de pessoas, tem um violão, tem pessoas conversando sobre algum assunto específico e isso já é mais acessível para ela. E às vezes Sim. essa é uma porta muito poderosa que Deus usa de pessoas de forma informal, né? De forma muito mais dentro do contexto onde a pessoa está, ela está estudando, está passando aí nos corredores e tal, e ali às vezes vê uma música boa, às vezes vê alguém cantando bem e tal, às vezes vê só uma galera. E aí, tipo, desperta essa curiosidade e essa é uma porta, porque talvez essa pessoa nunca ia entrar numa igreja, mas Sim. através dali ela ouviu a palavra, ela foi encontrada por Jesus. Então, eu acho que é muito importante cada grupo universitário, dentro do seu contexto, entender que essa ponte mesmo, essa conexão e não uma igreja. Hoje Sim. hoje eu faço parte da diretoria do FISM, mas eu era antigamente líder da parte de louvor e adoração. E para cada participante, especificamente do grupo assim, do louvor tal, da banda, a gente tinha um termo de compromisso onde a gente tinha algumas cláusulas ali e a principal delas, você tem que estar numa igreja, você tem que ser pastoreado, o seu pastor precisa saber que você está envolvido no negócio, o Sim. porquê e tal, porque senão a gente acaba criando e a gente pode até gerar um desserviço para a igreja. Por quê? Sim. A igreja é um contexto de igreja local, de amadurecimento, desse alimento. E o contexto do grupo universitário é uma realidade totalmente diferente. Então, às vezes, a pessoa fala assim: ah, mas na minha igreja não acontece isso, e no grupo acontece, no grupo tem mais liberdade, no grupo, canta esse tipo de música, ou prega desse jeito e tal. Na minha igreja, não, totalmente diferente. E as pessoas começam a ter essa mentalidade de desigrejado já. Só que a gente precisa entender que é diferente, não tem como. Então,
A igreja tem demandas diferentes, tem pessoas diferentes, então é um propósito diferente. Agora ali o grupo universitário é realmente para esse fortalecimento, onde a gente vê realmente a graça de Deus se manifestando numa unidade na diversidade, porque é pessoas de Sim. tudo, de toda e qualquer linguagem, denominação, criação, às vezes cidades diferentes também, mas a gente se une ali por um mesmo propósito, para adorar Jesus, para falar de Deus, para a gente se fortalecer uns aos outros. Então, é uma dinâmica bem diferente, um complementa Uhum. o outro, um serve o outro e ajuda o outro. Muito bom. Cara, eu acho que isso é essencial, porque eu vejo muito o grupo universitário como, né, o mesmo que Jesus disse, né, a respeito dos discípulos, né, vocês são sal da terra e luz do mundo. Sim. Por quê? Porque, cara, na universidade, o grupo ele deve ser essa luz que brilhe, né, através, né, dos discípulos de Cristo que fazem parte do grupo, obviamente. Mas ele deve ser essa luz que brilha no meio de tantas trevas. Eu não estou dizendo assim, nossa, a universidade é o inferno. Não, não é isso. Tipo assim, cara, mas é um ambiente que promove a promiscuidade, né? Então, é um Sim, ambiente com que certeza. vai contra a maré daquilo que do que nós acreditamos, do que a palavra de Deus prega. Então, eu lembro muitas vezes, cara, que quando eu abri o Dunamis Pockets na universidade, eu lembro que até eu recebi uma palavra antes de abrir mesmo, que a gente seria como um farol dentro da universidade. E foi muito bizarro, porque a gente começou numa salinha bem escondida. E a galera começou a aparecer do nada lá. Uhum. Tipo, é isso que foi bizarro, porque eu falo assim, cara, no início, né, eu pensava, meu, como que as pessoas vão ver a gente aqui? Tipo, uma salinha escondida num bloco que quase ninguém vem. Tipo, cara, como que vai vir gente do nada aqui? E, cara, começaram a vir, passar lá na frente, e daí eu paravam, olhavam no vidro da porta, tipo assim, aí entravam, sabe? Tipo, e eu falei, cara, Deus de fato está se movendo através da gente aqui. E outra função é o sal, né? Para conservar e dar sabor. Mas eu vejo muito pela parte da conservação. É para aqueles que são cristãos e querem permanecer, é uma das formas de ajuda, de auxílio, você ter um grupo universitário, que você possa ter amigos, parceiros que vão estar caminhando com o mesmo propósito, né? Pregar o evangelho Sim. dentro da universidade. Então, eu creio que é de grande ajuda, de grande auxílio você fazer parte de um grupo universitário. A gente também tem, né, falando pelo Dunamis e tal, né, todos esses termos de compromisso no sentido de quem está servindo ou até mesmo de quem está liderando, né, você fazer parte de uma igreja local. Mas eu também tinha muito disso. Eu sempre incentivava a galera, falando assim, galera, procure uma igreja local, procure uma igreja local. Galera, se você quiser conhecer minha igreja, te convido, todo sábado, domingo eu vou estar lá. Mas daí eu passava uma lista de outras igrejas Sim. saudáveis na cidade, falava assim, galera, visitem essas igrejas. Tipo, não se privem só, porque daí, tipo, senão a galera fica, vou ficar fazendo só propaganda da minha igreja. Uhum. Então eu passava, então, beleza, então para fugir disso, eu dava uma lista de outras igrejas saudáveis que eu conheço daqui de Curitiba. Então, eu usava isso de exemplo para o quê? Para apontar o caminho para a galera, para que não ocorresse isso de se tornar somente ali a reunião do grupo fosse uma igreja. E sobre esse assunto, eu queria perguntar para o Fer. E aí, Fer, quando o grupo universitário ele pode ser a igreja do desigrejado, do desviado, do não crente, e aí? Que foi um pouco que a Gi já falou, mas fala aí, mano. Não, misericórdia, não dá não. A gente tem muitas histórias, né, de movimentos assim que acabaram mudando um pouco essa visão do que a gente está compartilhando aqui, que não deu muito resultado. E no final isso foi mais destrutivo do que construtivo, né? Então a gente está seguindo essa linha de raciocínio onde realmente precisa haver essa conexão do universitário com a igreja, que os movimentos universitários cristãos, né, eles ajudam nessa construção, esse fortalecimento e manutenção da identidade de filho de Deus mesmo, Sim, né, diante de todas essas dificuldades, provações, tentações que a gente tem na universidade, mas não tem como a gente construir dentro da universidade um ambiente de igreja, né? É muito difícil e nem é aconselhável, porque ali a gente tem pessoas que
talvez muitos não tenham um preparo bíblico necessário, não tem essa maturidade teológica, não tem esse filtro. Então, assim, eu tenho experiências dentro do movimento, né, de pessoas que pregavam no movimento, queimavam por Jesus, se você via que realmente eram homens de Deus ali, mas com o passar do tempo, o coração deles foi mudando, eles foram se desconectando um pouco da igreja, e eles próprios, não foi do movimento, mas eles próprios começaram a ver o movimento como se fosse uma igreja, onde eles poderiam fazer as coisas do jeito deles, sem ter pastor falando, ditando regra e tudo mais. Então acabou gerando uma rebeldia contra a igreja, de certa forma. Nossa. Então isso foi se alastrando no coração da própria pessoa. E hoje, infelizmente, dessa pessoa que eu falo específico, hoje ela não está nem numa igreja, ela se afastou mesmo, assim. Então você vê como que começa muito sutil, né? Sim. Começa muito tranquilo, a gente vai fazendo algumas concessões, a gente não dá tanto valor mais para o serviço na igreja, e vai encaixando tudo que a gente está falando aqui, né? Mas é assim, aos poucos, aos poucos, aos poucos, quando você vê, já se distancia, já está longe demais, já está muito distante. Então, realmente, cada líder, cada movimento, cada grupo universitário, a gente precisa ter muito esse alinhamento bíblico mesmo, de Sim. entender qual que é a nossa missão específica. A gente está cumprindo um papel ali que não é o papel da igreja, é um serviço para a igreja, faz parte de tudo aquilo que a gente comentou mesmo sobre essa manutenção, sobre esse fortalecimento, mas não é a igreja. Sim, muito bom, mano. E aí, Gi, o que você acha? O grupo pode ser a igreja do desigrejado, do desviado, não crente? Não, é muito perigoso isso. Não dá, não. Tem que estar firmado numa igreja local, tem que estar servindo em uma igreja local, sendo acompanhado, porque, como o Fernando falou, tipo, sutilmente ali, aos pouquinhos, vai indo, a pessoa vai caindo, vai se desviando e, né, fica longe do Senhor. Então, não dá. Tipo, mesmo que a gente, como grupo ali, tenha esse fortalecimento, tenha, tipo, toda uma amizade, às vezes é até, tipo, um pouco difícil, assim, tipo, no Jesus, porque algumas pessoas que, tipo, aceitam Jesus ou chegam, tipo, às vezes até de outra cidade, tipo, começa a olhar pro grupo mesmo, por a gente estar todo dia da semana juntos, praticamente como uma igreja. Mas a gente deixa bem claro que eles precisam estar inseridos em uma igreja local, e até como você falou, tipo, passar essa lista, tipo, de igreja e até mesmo de pessoas, tipo, que fazem parte do grupo, para essa pessoa se aproximar, sabe? Ir numa igreja onde ela se sinta bem, assim, porque como Jesus é um grupo interdenominacional, então tem pessoas de tudo quanto é igreja, né? Tem tipo, a galera mais tradicional, tem a galera mais pentecostal, então, de linhagens ali teológicas diferentes, mas, tipo, que você fazendo parte, juntando ali com outros amigos, ou vai indo, né? Tipo, em outras igrejas e conhecendo, e o lugar que for melhor para a pessoa, onde ela se sente bem, onde for uma igreja saudável, ela crescer e permanecer, né? E ser cuidada também. Muito bom. Gi, Só, fala aí, mano. Manda só bala. Complementando, Por favor. eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava falando, sobre essa diferença de dinâmica mesmo, né? E às vezes numa universidade que é maior, às vezes você vai ter vários grupos universitários. Sim. Então você pode ter um pocket, você pode ter um que é vinculado com outra igreja, com estilos diferentes, com vibes diferentes, né? Então aí você vai perceber que geralmente o jovem ele vai procurar a galera que está na mesma vibe, que fala a mesma linguagem, que é da mesma linha que ele, né? Só que na igreja é diferente. Na igreja você vai, como a gente já falou aqui, né? Você vai lidar com todo tipo de pessoa. E então a gente começa a comparar essas duas dinâmicas e a gente vê que não tem como o grupo universitário ser uma igreja, porque não é isso que Jesus ensinou. Porque Jesus, ele não fala para a gente escolher quem a gente vai servir, mas para a gente servir quem ele escolheu para a gente servir. Então, numa igreja, a gente se coloca nesse contexto, onde a gente está ali, onde Deus escolheu para a gente estar, a nossa família, a nossa
nosso lugar de alimentos, né, diário. Sim. Mas ali vai aparecer todo tipo de pessoa estragada, pessoa pecadora, pessoa falha, pessoa orgulhosa, e a gente está nesse contexto justamente para ser desafiado, para ser moldado, para a gente acabar com o nosso orgulho, vaidade e tudo mais. Só que num encontro de grupo universitário, às vezes você vai estar ali com um grupo de pessoas que você já escolheu, que fala a mesma língua que você, são pessoas que você já gosta naturalmente, e às vezes o encontro vai ter 1 hora e meia na semana. Então Sim. você não tem um tempo para se desafiar, você não tem um tempo ali para ser alimentado de fato, então a dinâmica é totalmente diferente. Então, se a gente for ver e a gente começa a tratar esse grupo universitário como igreja, a gente vê que não tem nada a ver com a igreja de Cristo, com a dinâmica da igreja de Cristo, que é proposta por Jesus, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses movimentos que acabam se vendo como igreja, né? Sim, mano, isso é muito importante. E se a gente for parar para pensar mesmo, todo movimento que não se transformou numa igreja morreu, né? Porque, cara, o ápice, o cume, o nosso lugar para chegar é a igreja. Então, assim, se a gente não tiver esse entendimento de que, cara, ou nós apontamos para a igreja, ou nós nos tornamos uma igreja, o movimento vai morrer, né? Ele já tem prazo de validade. Então, por exemplo, cara, tem um movimento lá do norte, lá de João Pessoa, que um amigo meu lidera, é o Cabeto, se chama Atos 2. E, cara, é lindo que eles fazem uma reunião gigantesca semanalmente, e são reuniões de avivamento para levar a galera, tipo, que você não levaria, né, na sua igreja, mas no sentido evangelístico da coisa. E, cara, ele tem contato com todos os pastores da cidade, ele tem, tipo, termos de compromisso com todos esses pastores, né, com a galera que serve, que ajuda lá, tipo, de estar na sua própria igreja local e de estar contribuindo, mas que, cara, não, aquilo lá não é uma igreja, ele não tá trazendo gente para a igreja dele, sabe? Que a galera tem esse medo também de quem tá à frente de algum movimento de trazer só a gente para sua igreja. Então, tipo, aí que vem a nossa conversa de antes, né? De apontar para outras igrejas. Então, cara, a gente olha Jesus Cop, por exemplo, cara, começou com um movimento, terminou a igreja. Aqui em Curitiba a gente tem o Família dos que Creem, do pastor Leandro Vieira, começou com um movimento, se transformou em igreja. Então, assim, cara, a gente tem que ter esse entendimento que o nosso objetivo é a igreja. O nosso foco é a igreja e nós temos os movimentos para servir a igreja, para ser um braço da igreja, para de fato dar movimento à igreja. Então, é nesse sentido. E uma coisa que a gente estava falando antes, que é muito curioso, né? Porque nos movimentos tem uma galera que se solta mais, né? Que serve pra caramba, que tá ativo, que tem liberdade, né? E, cara, eu já vivi muito disso, de, tipo, ter gente conhecida e tal, e até mesmo amigos, que, assim, cara, falou em movimento, o cara tá dentro, o cara tá, nossa, tô pra frente aqui, fazendo tudo, tô abrindo culto, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Aí você vai tipo, conversar com o cara, mas qual que é a tua igreja? Ah, é tal igreja. Pô, mas eu sou da mesma igreja, nem te vejo lá, cara. Tipo assim, cara, já aconteceu várias vezes comigo, tipo, de pessoas que viraram e falaram assim, não, eu sou de tal igreja. Da mesma igreja que eu não te vejo lá. Tipo assim, meio estranho isso. E, tipo, a pessoa tá lá extremamente ativa no movimento e tal. Não tô dizendo, né, às vezes, pô, Deus está de fato direcionando essa pessoa para estar servindo mais ativamente no movimento, mas na minha cabeça uma coisa não faz muito sentido, porque para mim ela está se alimentando mais do movimento do que da sua própria igreja. E aí, tô falando várias coisas agora. Cara, teve uma vez que na época que eu liderava o Pockets, teve uma das minhas auxiliares que chegou para mim e falou assim, ô João, tem uma menina ali e tal, que ela estava conversando com ela e tal, e ela me disse que a igreja dela é o Pockets. E daí eu falei, vixe, vou ter que ter essa conversa, né? Aí, cara, eu sentei com ela e tal, conversei, eu falei, olha, né, a gente é parte da igreja, mas, por exemplo, se
se a gente é uma igreja aqui, eu sou o pastor, certo? Eu não posso te discipular, eu não sou casado, eu não tenho minha esposa aqui para estar cuidando de você, para estar cuidando do teu coração. Tipo, vários motivos eu fui dando para ela e explicando por que você precisa de uma igreja local, por que você precisa fazer parte de algo e não somente ser uma frequentadora de reuniões, né? Porque, cara, a galera tem essa ideia, tipo assim, não, pô, eu tô frequentando culto, tô frequentando, eu faço parte. Entende? Tipo assim, cara, o nosso pastor na Alcance, o Luciano, já abordaram ele várias vezes em aeroporto, falando assim, pô, você é meu pastor, te acompanho online desde tantos anos. Eu falei assim, cara, você vai me desculpar, mas eu posso ser qualquer coisa, menos seu pastor, porque eu não tô perto, eu não conheço sua vida, eu não faço ideia de quem você é. Então, tipo assim, glória a Deus que você é edificado pelas mensagens, mas assim, você não pode dizer que eu sou seu pastor. E então, é aí que está o grande X da questão do movimento. Nós fazemos parte de uma transição. Então, seja para o desigrejado, seja para o desviado, seja para o não crente, nós apontamos o caminho para a igreja e direcionamos as pessoas para lá. E minha última história, antes de passar para a nossa última pergunta, é uma história que aconteceu ano passado. Fazia tempo que eu não fazia parte da reunião do Pockets e tal. E aí a líder me pediu para eu ir lá, dar uma acompanhada no pessoal, que ela não ia estar no dia, e pediu para tipo, dar uma olhada, né, nos auxiliares dela conduzindo a reunião. Então, tipo, que eu fosse meio como o ancião lá cuidando da galera, tipo, para ver se estava tudo certo, se não ia precisar de nada. E aí, no fim, cara, eu precisei entrar em ação, precisei orar pela galera. E aí, no final, um menino chegou para mim e falou assim, cara, muito bonita a sua oração. Daí eu falei, pô, obrigado, né? Tipo, vou falar o quê, né? Tipo, obrigado. Sei lá. E aí ele sentou do meu lado, começou a conversar e tal. E aí eu perguntei, que curso que você fazia, que você faz, e blá, blá, blá. E conversa vai, conversa vem. Perguntei, e aí, de que igreja que você faz parte? Ele falou, cara, não faço parte de nenhuma igreja. Eu falei, é? Ele falou, porque, cara, eu não acredito no modelo de igreja que é feito hoje. É muita roubalheira, é muito pastor que desvia dinheiro, é muito pastor que vive na luxúria, e eu não acredito que isso seja o padrão de Deus. E aí você olha essas megas igrejas, você olha essas estruturas gigantescas, e será que Deus precisa disso e tal, tal, tal? Então ele falou, cara, eu não tenho igreja, no máximo eu participo de uma reunião familiar, assim, e é isso. Daí eu falei, legal. E, tipo, deu para ver que ele tava esperando que eu já fosse com unhas e dentes, tipo assim, não, cara, você tem que participar de uma igreja. Eu falei, legal. Daí ele me olhou meio, tipo, meio espantado, assim, e daí eu falei, cara, eu sou de tal igreja e tal. E aí a gente foi conversando aos poucos. Eu fui falando assim, cara, a igreja vai ser sempre imperfeita até que Cristo volte. Nós nunca iremos congregar em um lugar que você pode dizer, não, minha igreja é perfeita, não tem defeito nenhum. Se você, nosso pastor sempre fala isso, né? Se você achar esse lugar, não entre, porque senão você vai estragar. A igreja que era perfeita, você vai estragar, então não vá para lá, sabe? Então, aí eu fui conversando com aquele menino, explicando para ele, olha, o coração de Deus é que a gente congregue, né? Assim como o Fernando falou sobre o autor de Hebreus, né? Dizendo sobre que nós devemos congregar, nós devemos fazer parte de algo, né? Em Atos, né? A gente vê que os discípulos tinham tudo em comum, né? As orações do partir do pão. Então, fazer parte de algo do que Deus está fazendo na Terra diz a respeito da igreja. Não tem como a gente fugir disso. Então, a minha última pergunta para vocês, né? Eu queria perguntar para a Gi primeiro. E aí, Gi? Muitas vezes a gente se defronta com esse tipo de integrante do grupo, né? Revoltado com a igreja. E eu queria te perguntar, Gi, como que a gente pode mostrar a verdade a respeito da igreja, né? Da igreja do Senhor através, né, dos grupos ou através da nossa própria vida na universidade? Sim. Resumindo, como que a gente pode fazer propaganda da igreja do Senhor na universidade? Assim, eu tenho aprendido, tipo, nesses tempos, nesses últimos anos, assim, no Jesus, que a mesa é um lugar de cura, sabe?
Então, você sentar à mesa com a pessoa, você ouvir tudo que ela tem para dizer, sabe? A igreja só rouba, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo outro. Você ouvir e estar à mesa mesmo com essa pessoa, conversando, tipo, dizendo, olha, à luz da palavra, sabe? Mostrando, ó, assim como você fez assim com esse menino, tipo, ter uma conversa sadia com a pessoa e tentar, tipo, eu também sempre falo, né, tipo, a intercessão. Muitas das vezes a pessoa, quando ela chega assim, toda afiada, tipo, já dizendo e debatendo desse jeito, provavelmente ou ela foi machucada pela igreja em algum momento, ou ela, tipo, tá cega ali, né? Tipo, não tá vendo. Então, a intercessão mesmo, o Senhor é quem vai convencer essa pessoa. A gente vai, como nosso papel, né, sentar ali, conversar com essa pessoa, ouvir tudo que ela tem para falar, tipo, deixar ela desabafar mesmo, mas também tentar aconselhar e, tipo, direcionar ela, tipo, mostrar, ó, tenta ir, tipo, nessa igreja aqui, sabe? Tipo, mostrar igrejas sadias mesmo, E né? conduzir, né? Conduzir essa Conduzir. pessoa. Exatamente. E ter esse tempo, assim, sabe? De tentar conversar com a pessoa, porque provavelmente ela tá ferida, sabe? Então ela precisa de cura, assim, ela precisa que o Senhor abra os olhos dela mesmo, para que ela veja. E a igreja, ela vai, né, tipo, até que Jesus volte, ela vai ter, tipo, problemas, vai ter pessoas, Sim. a gente é o maior problema, acho que a gente está dentro da igreja, então, tipo, vai ter problema, entendeu? Mostrar pra pessoa que não vai ter uma igreja perfeita, mas, tipo, que ela precisa estar inserida no corpo, porque ela também não é perfeita, sabe? Mas Sim. Cristo é. Sim. Amém. Top, Gi. E aí, Fer? Como que a gente faz propaganda da Igreja do Senhor aí na nossa universidade? Nesse sentido, vai falar muito sobre evangelismo, né? E eu acho que precisa ser desconstruído em muitas igrejas, muitos cristãos, a mentalidade do que é evangelismo, né? Porque a gente tem muito essa mentalidade do antiga, né? Do folheto, e Jesus te ama, e não sei o quê, é um negócio quadradão assim e tal, mas a gente aprende com Jesus que o verdadeiro evangelismo é relacionamento. Sem relacionamento não existe isso, né? Então, chega uma pessoa cheia dessas dúvidas, dessas críticas ou dessas mágoas com a igreja, e a gente só desconstrói isso através do relacionamento. É a gente realmente viver no amor de Cristo, de se importar com os nossos irmãos, amar uns aos outros, amar até mesmo Sim. os nossos inimigos, porque muitas vezes essas pessoas vêm diante de nós como inimigos, querendo apedrejar, querendo criticar, querendo dizer que a gente está errado, e Jesus nunca precisou de nenhum defensor, mas cabe a nós, como filhos de Deus, né, como realmente seguidores de Cristo, construir esse relacionamento. É realmente Sim. ouvir e deixa falar mal, deixa criticar, não tem problema, porque Jesus não precisa de defensor. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar com os olhos do nosso Pai para todas as esferas da nossa vida. Como que Deus está olhando para essa pessoa? Será que essa pessoa que está tão machucada, tão ferida e que tem tantas ressalvas diante da igreja, será que não é ela o próximo filho de Deus que vai ser alcançado? E às vezes é através de nós, é através da gente responder de uma forma totalmente diferente. E às vezes vai tocar numa ferida que pode magoar a gente, pode machucar a gente, só que a gente precisa se lembrar que, apesar de tudo isso, existe ali uma alma, uma vida que é muito importante para Deus. E quando a gente responde com esse relacionamento, quando a gente olha para os olhos, porque a gente vive numa geração onde as pessoas fazem tudo no automático, onde ninguém se importa com ninguém, onde ninguém olha nos olhos, onde ninguém abraça, onde ninguém ama. E quando a gente reage, se relacionando, conversando em amor, todos os argumentos são quebrados. Quando o amor de Deus se manifesta ali, todas as críticas, a gente desarma a pessoa, porque ela já vem armada, e a gente, quando a gente responde com amor, isso tudo é desconstruído, é desarmado, e ela entende que tem algo diferente ali. Essa pessoa que está conversando é algo diferente, né? E acho que não tenho certeza se é C.S. Lewis que fala, mas a grande diferença entre as pessoas que estão no mundo e as pessoas que estão na igreja é que existem dois miseráveis ali.
dois mendigos, mas um encontrou o pão e está falando para ele aonde encontrar esse pão. Então, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós constantemente precisamos dessa transformação de Deus. A grande diferença é que a gente já entendeu que a gente é esse miserável mesmo e que a gente precisa de um Deus para nos restaurar, para nos transformar dia após dia. E a gente está tentando falar para o mundo, a gente está tentando falar para outras pessoas que existe salvação, que existe cura, existe um lugar que é um hospital cheio de enfermos. Então a gente precisa ter essa paciência e esse amor ao próximo para conversar e para fazer essa pessoa enxergar de uma outra perspectiva. Que na verdade a igreja não está cheia de pessoas perfeitas, não está cheia de pessoas santas que não pecam, muito pelo contrário. Tem pessoas tão ruins quanto as pessoas que estão fora. Só que a diferença é que elas entenderam que elas são ruins e elas estão tentando melhorar. E nesse processo tem erros, tem falhas, mas a gente precisa entender que de fato Jesus é o que move a igreja, ele é o Senhor da igreja e apesar disso ele continua fazendo a sua obra e ele é o garantidor que essa obra vai ser cumprida até o fim. Então, se ele começou, é ele que garante que essa obra vai se concretizar. Então, acho que a palavra sempre vai ser relacionamento. Olhar nos olhos, olhar com o seu olhar de amor e que ali pode estar um futuro filho de Deus que vai ser alcançado e talvez através dessa conversa, que a gente não reagiu, que a gente não foi como Pedro, né, impulsivo, mas a gente olhou com Jesus, olhando com um olhar de amor e para tentar desconstruir isso sempre sendo direcionado por Deus, né? Muito bom, mano. Cara, eu acho que a gente conseguiu sintetizar tudo que precisava ser falado aqui sobre a importância do congregar, sobre as diferenças de movimento e da igreja, né, do papel do grupo universitário, que não é a igreja dentro da universidade, mas nós somos a igreja do Senhor, que fazemos parte de um movimento que serve a igreja e que está dentro da universidade. Então, eu acho que tudo isso, né, a gente conseguiu sintetizar. E queria agradecer, né, Fernando e Gi, obrigado por terem topado participar, foi uma honra poder ouvir vocês aqui, e também você que está nos ouvindo de casa, muito obrigado também por ter ficado conosco até agora. Fechou, galera? Ficamos por aqui, que Deus abençoe vocês e até o próximo Conexão semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau.